aplicação da LGPD mais próxima. Assim, a LGPD se inspira de forma muito próxima no GDPR. Aqui eu estou pronunciando em português, porque eu acho que facilita a compreensão, mas vocês vão ouvir as pessoas pronunciando essa sigla com um fonema em inglês, né? GDPR, é assim que as pessoas falam. Então, essa normativa da União Europeia sobre proteção de dados pessoais foi um guia fortíssimo que direcionou o conteúdo da nossa LGPD. Quando a gente lê a normativa europeia, nós encontramos vários pontos parecidos com a LGPD. Talvez a grande diferença esteja no fato de que a normativa europeia é bem mais detalhada que a LGPD. A nossa LGPD ela é curtinha e ela deixou vários espaços de especificação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão dentro da Administração Pública Federal que vai cuidar dessa questão dos dados pessoais. E aí tivemos a LGPD por quê? Porque estava em um momento histórico de importância no sentido de produção, né, dessa normativa sobre dados pessoais. Então, era um momento histórico que dizia, é importante que agora a gente tenha uma normativa de proteção de dados pessoais, o mundo afora aí está produzindo suas normativas sobre isso, a Europa produziu uma muito bacana, estamos atrasados, precisamos disso. E, além disso, existem questões econômicas envolvidas também, né? A vontade de o Brasil chegar na OCDE com protagonismo maior. As pessoas jurídicas que trabalhavam com tratamento de dados pessoais queriam trabalhar com segurança jurídica. Então, era uma demanda também de quem trabalhava com tratamento de dados pessoais. O fato é que, naquele contexto histórico, que é relativamente recente, nós precisávamos dessa normativa. E foi assim que a LGPD passou por um processo de discussão relativamente amplo no Congresso Nacional, quase 10 anos de discussão, tendo sido publicada em 2018. Vixe, professor, em 2018 e a gente está se preocupando agora, em 2021, tanto tempo depois, com o conteúdo dela, por quê? Porque essa é uma normativa, e isso aconteceu aqui, e aconteceu aqui, aconteceu na Europa e acontece em vários lugares que criam suas leis de proteção de dados pessoais. Esse é um tipo de normativa que exige mudança comportamental. Você não consegue publicar uma normativa de proteção de dados hoje, exigindo mudanças substanciais de procedimento, de conduta, e amanhã todo mundo aqui vivendo compatível com essa normativa. Vocês vão ver aqui pelo conteúdo tanto de esforço que essa normativa demanda do empreendedorismo privado e do Estado. Então, é por isso que existe normalmente, quando uma normativa assim é publicada, uma vacatio legis. Ela foi publicada hoje, mas ela só vai entrar em vigor efetivamente daqui a um tempo. Então, a entrada efetiva em vigor da LGPD foi em 2020, e vejam essa questão da adaptação. Ela entrou em vigor em 2020, ou seja, o meu texto já está valendo, mas as sanções, as punições para quem me desobedece, eu só vou aplicar a partir de agosto de 2021. Então, vejam, né? A extensão no tempo da efetiva vigência da lei como um todo. Por que isso? Para que as pessoas jurídicas, públicas e privadas pudessem se adaptar. Teria sido bem bonito se esses 2 anos aí de vacatio legis tivessem sido utilizados para essa adaptação. Mas não foram, por motivos dos mais diversos, e o fato é que meio que todo mundo está correndo nos 45 do segundo tempo para tentar se adequar à LGPD. Nós temos hoje uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados já criada, que é esse órgão que vai fiscalizar, que vai interpretar, que vai normatizar de modo a complementar a LGPD. E o fato dela estar criada é ótimo, porque também se ela tivesse sido criada antes, nós já teríamos várias dúvidas sanadas. Mas, enfim, ela foi criada e agora está tentando resolver essa questão de sanar dúvidas, de estabelecer diretrizes que nos orientem no sentido de como nos adequaremos a algo tão diferente do nosso padrão comportamental adotado até aqui, que é a LGPD. E eu digo isso porque, assim, não é muito da nossa cultura se preocupar tanto com a privacidade, né? Então, eu acho muito diferente o que a LGPD diz daquilo que nós habitualmente fazemos nas iniciativas públicas e privadas. E o que é que diz, né? Essa danada da LGPD, que a gente já sabe por que foi criada, o contexto em que foi criada, a sua relevância, né, para as nossas dinâmicas sociais, especialmente no ambiente virtual.
Fica bem miudinho aqui, eu não sei se todo mundo consegue enxergar, né, o que está no slide. Esse é o artigo 1º da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. E ela é uma lei que vem para tratamento de dados pessoais. Então, existem dados pessoais, esses dados pessoais são tratados, e a LGPD existe para dar segurança jurídica para esse processo, que é o tratamento de dados pessoais. Toda a minha fala foi feita a partir da inovação da internet, dos aplicativos e das páginas, né? Por que eu falei a partir disso? Porque, de fato, esses recursos incrementaram de modo substancial a coleta de dados. Coletar dados se tornou astronomicamente mais intenso com a chegada dos recursos virtuais. E é por isso que a LGPD se aplica ao ciberespaço. Mas ela se aplica também aos arquivos físicos. Então, se você, aí no seu local de trabalho, tem essas estantes com pastas, de modo parecido com o que aparece aí nessa imagem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também se aplica à estante. Ou melhor, às relações que são travadas a partir daquelas pastas e dos arquivos físicos que armazenam informações das pessoas. Então, a LGPD vem para tratamento de dado pessoal, seja esse tratamento feito no ciberespaço ou no ambiente físico. E ela é uma normativa de abrangência nacional. Se aplica a todos os entes federados brasileiros, ainda que, eventualmente, de modo muito pontual e dentro das suas competências, os entes federados normatizem sobre aspectos específicos de proteção de dados pessoais. Em síntese, a LGPD se aplica ao poder público de forma diferente, certo? Se a personalidade jurídica é de direito público ou se a personalidade jurídica é de direito privado, vai se aplicar de modo diferente. Se aplica ao empreendedorismo privado, aos dados que são tratados no ambiente virtual, aos dados que são tratados no ambiente analógico, físico, e dados que são coletados ou tratados em qualquer lugar do Brasil, certo? Então, é uma normativa que se aplica a muita gente, a bastante gente, a todo mundo. E aí eu vou tentar explicar agora, tecnicamente, alguns dos conceitos que estão na LGPD. Porque aí vocês vão fazendo um exercício aí, cada um, deixa eu ver se no meu lugar de trabalho a gente trata dados pessoais. E para saber se no ambiente de trabalho de vocês, vocês tratam dados pessoais, vocês têm que saber o que são dados pessoais e o que é tratamento para a normativa. Então, vejam, dados pessoais são os nossos dados cadastrais. Esses são os de mais fácil percepção. Vocês logo, não, super entendi que isso é dado pessoal. Então, nosso nome, CEP, RG, nossa cidade, o telefone, aqueles dados cadastrais que aqui no Brasil o pessoal tem o hábito de pedir para tudo. Às vezes você vai comprar um pão na padaria, já tem seu cadastro aqui? Aí pedem o nosso cadastro. Você vai comprar uma roupa numa loja, pedem os seus dados cadastrais. Pois bem, dados pessoais são dados que são capazes de viabilizar a identificação de uma pessoa. E os nossos dados cadastrais são dados pessoais. Além disso, existem outros dados pessoais que esses não são automaticamente entendidos como dados pessoais, mas a nossa voz, o timbre, o tom da nossa voz, a cor do cabelo, a textura, nossa altura, cor do olho, cor da pele, biometria, tudo isso é dado pessoal protegido pela LGPD. Então, são sim os dados cadastrais, mas outros tipos de dados. Se você tem filiação a um partido político, o seu tipo sanguíneo, dado pessoal, porque ele tem o potencial de identificar uma pessoa. O quinto vem o conceito de dado pessoal, e eu trago aqui, a despeito de já ter verbalizado, só para que vocês vejam como é que a lei fala sobre dado pessoal. Então, é uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, que é capaz de identificar aquela pessoa ou que efetivamente identifica. E nós somos diversos, né? Nós somos muito diferentes nas nossas características, nas nossas predileções, nos nossos comportamentos, nos nossos fenótipos. E a LGPD, quando foi tratado os dados pessoais, observou a questão da diversidade e trouxe uma previsão isonômica, ou seja, ela não trata todos os dados pessoais de forma idêntica. Ela trata os dados pessoais de maneira diferente. É por isso que dentro dessa normativa vem um conceito de dado pessoal sensível. E tem toda uma polêmica jurídica, né? O que danado é dado pessoal sensível? Quais são os dados que nós poderemos inserir nessa categoria? Ao classificar um dado como sensível, a normativa não quis só, sei lá, falar algo que não ia ter repercussão prática.
Um dado pessoal sensível é um dado que vai ter uma proteção compatível com essa sensibilidade, uma proteção mais forte. Eu vou dizer dessa forma, para facilitar a compreensão nesse momento inicial. Aí, o que é um dado pessoal sensível? É um dado sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a um sindicato, a uma organização religiosa, filosófica, política, um dado da sua saúde, da sua vida sexual, um dado genético, biométrico, enfim. Quando a gente faz a leitura desse rol exemplificativo que a LGPD trouxe, muita gente diz, os dados pessoais sensíveis, esses que a LGPD listou assim para exemplificar, eles parecem que são dados que têm um potencial de colocar as pessoas em situações de preconceito, de desigualdade, de perseguição. Então, um conceito que vem sendo hoje dado, oferecido, a ideia de dado pessoal sensível é esse, são dados capazes de identificar pessoas e de colocar essas pessoas em situações de perseguição, de preconceito, de intolerância. Certo? E aí tem toda uma discussão sobre o que pode ser inserido como dado pessoal sensível para além desses que aparecem expressamente aí. Qual a importância, né, de falar sobre dado sensível e dado pessoal no geral? Nos lugares de trabalho de vocês, vocês devem tratar dados das duas ordens. Os dados cadastrais comuns, dados pessoais sensíveis, e a forma de proteger um e outro tipo de dado deve ser diferente. Os dados sensíveis, de acordo com a normativa, que é a LGPD, demandam um cuidado maior, um rigor maior. Acho que eu posso dizer assim, para tentar facilitar a compreensão dessa distinção. Pois bem, né? Então, tratou dados pessoais, a LGPD se aplica a vocês. Dados pessoais a gente já sabe um bocadinho o que é, e tratar dados, né? O que é tratar dados? Quando eu falo tratar dados e a pessoa nunca ouviu falar da LGPD, ela pensa que é um negócio assim, científico, num laboratório, é uma operação muito elaborada, que é feita com dado pessoal. E tratar dados pessoais, assim, trocando em miúdos, é fazer qualquer coisa com esse dado pessoal. Se você pede o dado pessoal, você já está tratando. A coleta é um tratamento. Então, a normativa, a própria LGPD, ao falar de tratamento de dados pessoais, ela é bem abrangente. Tratamento é toda a operação feita com dados pessoais. E aí ela vem e traz exemplos: coletar, produzir, receber, classificar, armazenar. Então, fez qualquer coisa com dado pessoal, você trata dado pessoal. E aí eu acho que a explicação sobre o que é dado pessoal e sobre tratamento permite uma conclusão. Tipo assim, foi PJ, foi pessoa jurídica ou órgão da administração, você trata dado pessoal. Eu acho que é muito difícil existir nessa condição sem tratar dados pessoais. Não à toa, quem trabalha com LGPD fica colocando aí nas redes sociais esse meme do Rei Leão, né? Veja, Simba, todas as empresas que o sol toca no Brasil serão afetadas pela LGPD. Eu até diria, todas as pessoas jurídicas, né? Porque empresa a gente conecta a pessoa jurídica de direito privado, mas as pessoas jurídicas de direito público também. Porque em setor de recurso humano, na recepção, na ouvidoria, logística, marketing, enfim, minha gente, todos os setores habitualmente lidam com dados pessoais. Seja no sentido só de coletar e armazenar, ainda que não faça nada além disso, ou seja no sentido de realizar outras operações mais complexas. E aí eu acho que esse chamado acende a atenção para o fato de que, se até agora, dentro desse lugar aqui que a gente trabalha, a gente não fez nada sobre essa tal dessa LGPD, eu acho que vamos acordar e vamos fazer. A gente precisa tomar algumas iniciativas, porque a ANPD, a autoridade, já existe. O cidadão, a pessoa que é titular do dado pessoal, já pode reclamar, já pode querer aqui buscar essa unidade para reclamar, para fazer uma denúncia, para o que quer que seja, e a gente está aqui, sabendo que a LGPD existe, que a gente trata dado pessoal e a gente ainda não fez nada, né? Especialmente considerando a vacácio legis da LGPD, é um bocado grave essa postura de não ter feito nada. E aí uma chamada de atenção para a questão da isonomia, né? Se os dados pessoais são diferentes, tem dado sensível, tem dado que não é sensível, se as instituições que tratam dados são diferentes, a disciplina jurídica de proteção de dados num e no outro caso costuma ser diferente também. Então, como aqui a maior parte das pessoas que acompanha essa fala, acho que não, se bem que eu vi lá no YouTube, tinha gente de estatal, só não me lembro mais se era que exerce serviço público ou que exerce atividade econômica, mas enfim, o que eu estou tentando dizer aqui,
LGPD, no que diz respeito ao Estado, se você trabalha dentro de uma pessoa jurídica com personalidade de direito público, que é aquele conceito lá do direito administrativo, ela se aplica de uma forma. Se você trabalha dentro do Estado, numa pessoa jurídica com personalidade de direito privado, que exerce atividade econômica em regime de concorrência, a LGPD já vai se aplicar de uma outra forma. Se você está aqui e você trabalha numa empresa totalmente privada, que não tem nada a ver com o Estado, a LGPD já se aplica de uma outra maneira. Por isso que eu falei lá no início que é como se ela trouxesse dentro dela um microsistema, né? E, além disso, ela ainda diz sobre eixos temáticos que ela não se aplica. E ela não se aplica não é porque não é importante proteger dados pessoais lá, muito pelo contrário, mas é porque são situações muito específicas. Então, vejam só. Se o dado pessoal é tratado para fins exclusivos de segurança nacional, segurança pública, segurança do Estado, a LGPD não se aplica. Significa dizer que não importa proteger dados pessoais nesse contexto? Jamais. Porque proteger dados pessoais tem a ver com dignidade humana, e a dignidade humana é importante de ser protegida nas mais diversas situações. Ocorre que quando a gente pensa em segurança pública, direito criminal, enfim, nessas estratégias ligadas a isso, a gente observa que a lógica do direito é muito diferente, né? As normativas ligadas a esses eixos temáticos são diferentes. Então, é necessário ter uma normativa específica de proteção de dados pessoais para esses eixos temáticos. Portanto, nessa parte inicial aí, do artigo 4º, né, a LGPD diz os eixos temáticos que não são abarcados pelo seu conteúdo, pelo menos não no que diz respeito à integralidade do texto da LGPD. Professora, bom dia. Oi. Major Ibsen, da PM, tudo bom? Oi, Major, tudo. Com relação ao que a senhora falou no artigo 4 aí da Lei Geral de Proteção de Dados, é bom a gente ter atenção nisso aí, porque quando a senhora fala de segurança pública, é no ato da operação. Não, porque eu sou major da PM e trabalho, vamos dizer assim, eu sou comandante do 5º Distrito. Então, eu tenho que saber trabalhar os dados. Por quê? Porque aqui eu trabalho dados de pessoas que vêm aqui, dados de pessoas, vamos dizer assim, dados de pessoas que vêm ao distrito para a questão de documentação. Isso eu preciso ter LGPD. Numa abordagem de rua, eu não preciso ter a LGPD. É bom ter, minha opinião com relação a isso aí, é bom a gente ter atenção na questão da segurança pública, para não criar uma dúvida dentro da Polícia Militar que a gente não precisa ter a Lei Geral de Proteção de Dados, entendeu? Porque como a gente trabalha prestando serviço e terceirizando serviço com relação a fornecedores, a gente precisa trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só para a gente ter um norte aí com relação ao que o artigo 4º diz com segurança pública e o agente de tratamento de dados. Tranquilo? É interessante essa sua colocação, porque me permite detalhar as razões de eu ter grifado. Eu acho que fica muito pequenininho para vocês, talvez vocês não enxerguem, né? Eu grifei, tanto no inciso 1, como no inciso 2, como no inciso 3, as palavras exclusivamente e exclusivos, né? E, de fato, isso é objeto de muita confusão. Eu vivo a receber ligação e mensagem de WhatsApp de colegas que trabalham em espaços diversos do poder público, tentando entender em que medida eles precisam respeitar a LGPD, né? Quando é fim de segurança nacional, quando é fim de pesquisa, quando é fim jornalístico, enfim. Vejam que as exceções se ligam a fins exclusivamente. Exclusivamente. Então, se dentro daquela atividade vai haver qualquer outra abordagem que não é ligada exclusivamente ao que consta aí nessas alíneas, nessas letrinhas, já incide a LGPD. E repito, o fato da LGPD dizer, olhe, é importante que exista uma normativa específica, porque inclusive a LGPD fala isso, né? É importante que exista uma normativa específica para esses casos de segurança, defesa e segurança do Estado, não anula a importância da proteção de dados pessoais nesses eixos temáticos. Porque mesmo se não existisse LGPD, os dados pessoais merecem proteção nas mais diversas nuances da nossa vida. Porque a Constituição fala sobre isso, sobre proteção à privacidade, e porque nós temos outras normativas, como eu havia dito, anteriores à LGPD, que são capazes de nos direcionar nesse sentido. Então, proteção de dados pessoais, desde que a Constituição de 88 chegou e que a gente vive numa república democrática, é algo que deve estar presente de forma fortíssima no Estado brasileiro, porque ele é uma república democrática. O que a LGPD faz é estabelecer um sistema novo, compatível com essa dinâmica que a gente vive, que é uma dinâmica com plataforma, com rede social, com internet.
E quando se diz que ela não se aplica a esses eixos temáticos, é na situação que envolve exclusivamente esse tipo de eixo temático. Quando a gente pensa na vida administrativa dos órgãos e pessoas jurídicas que trabalham com esses temas, na vida administrativa interna, com certeza absoluta, há de se aplicar a normativa que é a LGPD. Por exemplo, eu sou professora da universidade. A universidade envolve atividade acadêmica. Vocês concordam? Aí a LGPD não se aplica à universidade, porque aí na linha B do inciso 2 vem acadêmicos, se aplica à universidade. A gente vai ter que ver ali dentro o que é atividade específica e exclusivamente acadêmica, que não vai receber a incidência da LGPD em sua integralidade, mas na nossa vida administrativa, a LGPD se aplica. Então, foi muito bacana essa intervenção para permitir essa explicação, que é dúvida recorrente. Não só para quem está nessas exceções, minha gente, mas para quem está no Estado como um todo. Porque a lógica da LGPD do Estado é diferente. Já já chego no slide, eu vou explicar esse negócio do Estado como um todo. E aí aqui eu trouxe esse slide que eu acho que casa com o que foi dito aí pelo Major. Essas exceções não são sinônimo de um vale tudo. Então aqui é esculhambado, não precisa obedecer a LGPD. Não, de forma alguma. Elas são só sinônimo de que a LGPD atentou para a questão da isonomia e da especialidade. Mas ela tem uma parte geral, com fundamento constitucional, que se aplica às mais diversas relações que envolvem dados pessoais. E aí, aqui acho que eu vou poder começar a falar, né, sobre a questão do Estado. Isso também pode ser dito com relação a essa dicotomia, Estado e iniciativa privada. Então, vejam só, tem a LGPD, um bloco geral. Lá no início, ela já disse que algumas atividades com fins exclusivos daqueles eixos temáticos não recebem a incidência dela, que é de bom tom que venham normativas específicas, e ela, ao longo do restante do seu texto, estabelece um sistema específico para a iniciativa privada e um sistema específico para o Estado como um todo. Ou seja, isonomia é um negócio que é forte ali no tratamento de dados pessoais e na proteção dos dados pessoais. E aí eu acho que o exemplo mais didático para entender que, realmente, a LGPD no Estado é diferente da LGPD na empresa, é o consentimento. Quando me chamam, por exemplo, para falar numa empresa, é muito engraçado, porque assim, o foco da fala na empresa é esse tal desse consentimento. O que é que o povo quer saber lá? Como é que escreve o termo de consentimento? O que é que coloca no termo de consentimento? Como faz um termo de privacidade? É quase que, sei lá, o foco é esse. Eles querem saber desse negócio aí, como é que eles materializam o termo de consentimento e o termo de privacidade. E na perspectiva do poder público, eu particularmente entendo que o foco já é outro. Então, eu acho que esse é um exemplo muito didático e impactante para que a gente entenda, realmente, a LGPD na empresa é uma coisa, a LGPD no poder público é outra. E aí, vamos lá, falar sobre consentimento. Por que eu acho que ele é didático, né? Lá no artigo 2º da LGPD, que está aparecendo aí bem miudinho, disse que a proteção de dados pessoais vem porque ela se pauta em vários fundamentos. Todos esses fundamentos que estão nesses incisos, eles têm assento constitucional. Eles estão lá na Constituição, né? Vou ler aqui bem rapidinho, não vou ler todos não, porque eu acho que é muito cansativo, não precisa, mas vejam. A disciplina de proteção dos dados pessoais tem como fundamento respeito à privacidade. Por que a gente protege os dados das pessoas? Porque isso tem a ver com privacidade. Privacidade está lá na Constituição. É importantíssima na perspectiva da dignidade humana. Eu grifei aqui autodeterminação informativa, porque eu acho que é muito marcante dentro do tema do consentimento. Veja só qual é a lógica da LGPD. Eu vou proteger os seus dados pessoais, porque isso tem a ver com a sua dignidade, com a sua privacidade, com o seu desenvolvimento, enfim. E isso tem a ver com o seu potencial de autodeterminação informativa. Você, dono do dado pessoal, tem que ser empoderado. Você tem que ter a capacidade de se autodeterminar. Quando você for consentir, que clica lá no li aceito, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter o poder de verdadeiramente compreender o que vai ser feito com o seu dado, para que o seu consentimento não seja dado aleatoriamente, sem que você saiba o que aquilo significa. Então, a autodeterminação informativa é muito importante na perspectiva da LGPD. Hoje, não sei como é com vocês, mas eu confesso que até comigo, minha gente, tem até vergonha de confessar isso, né? Porque a pessoa falando sobre a LGPD, mas enfim, é a vida real do ser humano. Quando eu vou baixar um aplicativo que eu estou precisando muito, ou quando tem uma atualização, eu não tenho, assim, paciência de ler o termo de consentimento no momento do aperreio,
que eu só quero que o download aconteça e que eu possa, sei lá, continuar o trabalho que eu estou fazendo. E assim como eu, tantas pessoas, né, têm essa agonia. Então, a lógica da LGPD é muito a de deixar, é a de fazer deixar acontecer o que normalmente acontece. A gente clica, li e aceito, sem ter lido nada e tendo aceitado tudo, né? Óbvio que, vamos lá, com a LGPD já madura, as pessoas realmente adaptadas àquele conteúdo, com empresas fazendo termos de consentimento e de privacidade super compatíveis com a LGPD, se a gente clica rapidinho, li e aceito, os nossos riscos de danos são menores, concordam? Porque já tem o LGPD madura, as pessoas já incorporaram aquela cultura. Hoje, a gente não está nesse nível, não. A gente está no nível do que aconteceu com o aplicativo do envelhecimento, que as pessoas clicam, aceitam tudo, não leem nada, e aquilo que elas aceitam, nossa, é abusivo, porque é completamente incompatível com essa sistemática que a LGPD traz, inaugura e estrutura. Então, a ideia dela, na autodeterminação informativa, é fazer com que a gente tenha proteção ao aceitar certos termos de consentimento. E que aqueles que se dispuserem a ler compreendam o que está escrito ali. Esses termos, portanto, eles devem ser feitos com a redação super clara, didática, para que o consentimento dado seja inequívoco. O consentimento dado, inclusive, deve ser para fins específicos. Você não deve ter um termo lá dizendo assim, autorizo o uso dos meus dados para qualquer finalidade. Não. As finalidades de uso devem vir bem especificadas. E a pessoa jurídica que coleta os seus dados e que diz que coleta para usar em X, Y e Z, ela só pode usar nos fins X, Y e Z. É por isso que lá na empresa privada o pessoal se preocupa tanto com a redação do termo de consentimento. É por isso que a fase pré-redação de termo de consentimento é muito importante, porque você tem que mapear os dados que você coleta, por que você coleta e para que você coleta, porque isso vai ter que estar lá escrito no seu termo de consentimento. Então, o consentimento deve ser claro e inequívoco, ele deve ser dado para fins específicos. Se eu, depois de um tempo, quiser revogar o consentimento que eu dei, eu, como titular do dado, tenho esse direito. Então, vejam que a autodeterminação informativa é algo super importante. E o termo de consentimento para o empreendedorismo privado é a regra, porque normalmente o empreendedorismo privado vai fazer um uso econômico, né, daquele dado pessoal coletado, armazenado, tratado. Se na iniciativa privada o termo de consentimento se destaca, as pessoas dão muita importância a ele, no Estado não é bem assim. Para o Estado, a regra não é pedir consentimento, porque seria até um negócio inviabilizador de grande parte das atividades do Estado. Imagina se para tudo que o Estado fosse fazer com relação aos dados pessoais, ele precisasse pedir consentimento prévio de todo cidadão. Aquilo dificultaria, burocratizaria, né? E acho que subverteria até a ordem mesmo da existência do Estado. O Estado é muito regido pela lógica da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, a LGPD trouxe exceções expressas a essa necessidade de consentimento e muitas se ligam ao dia a dia do Estado. Se é para cumprir com obrigação legal ou regulatória, não precisa do termo de consentimento. Tratamento e uso compartilhado de dados que vão ser usados para políticas públicas. Então, o Estado quer fazer uma política pública, ele vai cruzar dados que já estão em bancos de dados oficiais. Também não precisa do consentimento para fazer esse cruzamento de dados. Inclusive, esse compartilhamento de dados entre instituições públicas é a regra, diferente do que se passa na iniciativa privada, para exercer direitos dentro de um processo judicial, administrativo, para proteger a vida ou a incolumidade física do titular, para tutela da saúde, a pandemia agora, né, nos mostrando a importância do acesso a certos dados sensíveis, inclusive, para poder planejar uma política pública preventiva de contenção da expansão do coronavírus. Então, isso tudo só para dizer que a lógica, quando se trata do Estado, é um bocado diferente. O consentimento, por exemplo, não é a regra. Aí eu trago uma atenção, né? Aqui, eu fico todo o tempo nesse negócio da chamada de atenção quando se trata de uma exceção. Isso não significa dizer que o Estado não deve respeitar a LGPD. Porque quando eu digo isso, aí todo mundo, vixe, agora então o que é que eu estou fazendo aqui? Porque se o Estado não precisa nem do consentimento, se é tudo diferente, eu vou me embora. Não preciso saber dessa LGPD não, já que eu trabalho no Estado. Eu não disse isso não. Não é disso que se trata. O que eu estou falando é, o regime jurídico para o Estado é outro,
O termo de consentimento para o Estado não é a regra, diferente do que acontece na iniciativa privada, quando ela vai tratar dados, mas a LGPD não deixa de existir, não, para o Estado. E mesmo que ela não existisse, o Estado ainda tinha o dever de proteger dados pessoais por conta da Constituição. Ela só melhora esse dever porque especifica, diz como, de que forma, né, como é que isso vai ser feito. Então, a parte geral da LGPD e a parte especificamente direcionada ao Estado se aplicam às relações públicas que envolvem dados pessoais. A LGPD se aplica, sim, ao Estado, ainda que o consentimento não seja regra pelas caridades, certo? Porque a LGPD não se limita, não se resume ao consentimento. Existe uma supervalorização do consentimento, mas ele não é sinônimo de LGPD. Então, eu coloquei aqui, destaquei alguns princípios da LGPD. Vixe, como fica ruim de ler, né? Até para mim, quanto mais para vocês. Então, eu destaquei aqui alguns princípios da LGPD que tem tudo a ver com a aplicação da LGPD ao Estado. Então, vejam só. O Estado, ele pode tratar dados em regra sem pedir consentimento? Pode. Mas ele precisa especificar a finalidade. Você está pegando esses dados para fazer o quê? Existe uma adequação entre os dados que você pega e a finalidade que você diz que vai usar? É necessário realmente, nesse contexto específico, ter acesso a esses dados? Porque a lógica da LGPD não é a de dizer assim, tá livrado, pode pegar quantos dados quiser para fazer qualquer coisa. Não. A lógica é de uma peneira, é de um filtro. Você só pega os dados que forem necessários a uma determinada finalidade e o uso desses dados tem que ser adequado para atingir essa finalidade. Além de tudo, deve existir o respeito à transparência. Se a pessoa perguntar, para que você está pegando os meus dados? Onde você armazena? Como é que você trata? Como é que você faz isso? Você deve explicar. Então, isso tudo se aplica ao Estado. É por isso que o poder público precisa, já deveria estar fazendo, o mapeamento, por exemplo. Eu posso mandar, Andréa, essa apresentação. O mapeamento dos dados que trata, como trata, quem tem acesso a quê. Enfim, a gente vai chegar nessa parte, assim, de repente, do que fazer, né? Existe um guia de boas práticas, eu não sei se vocês conhecem, né? A LGPD, uma vez que ela entrou em vigor, todo mundo começou meio que a se aperrear, mas não foi tanto. Aí, em agosto, veio esse negócio da sanção, aí o aperreio foi grande. Então, a gente começa a ter produtos escritos disponíveis na internet de fácil acesso, com uma linguagem muito simples, eu pelo menos interpreto assim, dando dicas, orientações sobre como se adequar à LGPD. Esse aí é do governo federal, é muito bacana. Ele traz, inclusive, várias normas técnicas da ABNT que ajudam a compreender como você deve manusear dados de uma forma, sabe, assim, coerente e compatível com a legislação. Então, acho que é uma sugestão para quem trabalha no poder público, dar uma lida nesse guia de boas práticas. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa lê a legislação e acha horrível. Não é todo mundo, né, que está adaptado a ficar lendo a legislação, fazendo uma interpretação por si. Então, ter um guia que explica direitinho é bacana. Aqui, o que é que eu trago para vocês? Está bem ruimzinha a imagem, mas é uma linha do tempo do tratamento dos dados. Só para que vocês vejam como é complexa, né, essa questão do tratamento. Envolve coleta, retenção, processamento, compartilhamento e até mesmo a eliminação. Então, tem um ciclo de vida do tratamento dos dados. A LGPD se aplica a esse ciclo de vida todinho, seja na iniciativa privada, seja no Estado. Por isso que é importantíssimo caminhar no sentido de se adequar a ela. Eu, pelo menos, acho, né? Não poderia falar diferente se eu, né, cheguei aqui para falar sobre a LGPD. Então, sabendo por que danado inventaram de criar normativas específicas para a proteção de dados no século XXI, entendendo que a lei é importante, que envolve a nossa dignidade, né? Todo cidadão é titular de dado pessoal e proteger esse dado tem a ver com a sua dignidade, entendendo que qualquer pessoa jurídica que trata dado pessoal deve se adequar à LGPD, inclusive o Estado, enfim. Como é que um lugar que se reconhece como lugar que trata dados pessoais, eu sou uma PJ, eu sou um órgão que trata dados pessoais, como é que ele deve proceder a partir do conhecimento de que a LGPD se aplica ali, né? O que é que danado ele deve fazer? E a palavra que o direito adota para resumir o tanto de coisa que ele tem que fazer é compliance, que é uma adequação, né? Então, aquele lugar que trata dado pessoal, seja público ou privado, tem que já estar fazendo o seu compliance à LGPD, que é nada mais, nada menos do que uma política de adequação à LGPD, com boas práticas ligadas ao respeito à LGPD. Então, é importante, por exemplo, meu Deus, não fiz nada até agora. Vixe Maria,
Meu Deus do céu, estou aqui, essa LGPD já está até com a sanção em vigor e a gente tudo cochilando, ninguém fez nada. O que é que a gente pode fazer aqui, nessa instituição onde eu trabalho? Montem um comitê de privacidade e proteção de dados pessoais. Designem pessoas que trabalham aí dentro para que componham esse comitê de privacidade e proteção de dados. Esse comitê não deve ser um comitê cheio de gente do direito. Não. Pode ter um ou outro do direito, mas tem que ter gente da TI, da tecnologia da informação, que são as pessoas que entendem dos sistemas de informática. Tem que ter gente que entenda de cibersegurança, de segurança da informação. Se vocês têm arquivos físicos, se isso ainda é muito recorrente, que exista alguém que compreenda a lógica de armazenamento desses arquivos físicos. Essa equipe tem que ser formada por pessoas que tenham esses conhecimentos técnicos diversos, ou seja, ela tem que ser interdisciplinar. E eu, particularmente, acho bacana que seja uma equipe diversa no gênero e no fenótipo. Porque quanto mais diverso esse universo de sujeitos, mais completo vai ser o tipo de problemática que vocês mentalizam, a política que vocês direcionam construir. Equipes diversas tendem a produzir produtos melhores. Se for um monte de gente igual, com o mesmo recorte social, econômico e de fenótipo, o produto tende a ser menos completo. É muito importante mapear os processos internos. Vixe, vamos aqui olhar para a nossa vivência, da porta de entrada até, sei lá, o mais alto local aqui dentro dessa pessoa jurídica. Como são as nossas dinâmicas internas? Quem danado trata dado pessoal aqui e como? E esse comitê deve ter a possibilidade de estruturar uma política interna que fomente a cultura de proteção de dados. Quando a gente começa a trabalhar a LGPD numa determinada pessoa jurídica, a gente tem que falar sobre ela para todo mundo. Da pessoa que está lá na porta fazendo a segurança, aquele guarda que normalmente está lá na porta daquela pessoa jurídica fazendo a segurança, passando por quem está na recepção, abordando também quem trabalha na limpeza. Por quê? Porque essas pessoas, as mais diversas dentro daquela estrutura societária, vão ter acesso a arquivos, a lugares que têm computadores, né? E elas também precisam saber do nível de rigor de acesso a determinados espaços e a determinadas informações. Então, é por isso que se diz que é uma cultura de proteção de dados. Todos precisam estar envolvidos conforme suas competências, habilidades e tarefas desenvolvidas ali. Mas que tem que ter aquele momento de capacitação de todo mundo, numa linguagem super simples e acessível, tem. E depois você passa para os trabalhos específicos conforme as atividades específicas. É muito importante identificar, dentro da dinâmica da pessoa jurídica, quem é o controlador de dados. Controlador de dados é uma nomenclatura que vem na legislação e envolve o sujeito responsável por decidir sobre dados pessoais. Então, quem é aqui que efetivamente decide? Quem é o responsável? Quem é, inclusive, que vai ser chamado a responder se acontecer aqui um acidente, um vazamento de dados? Tem que ter a identificação da figura do operador dos dados, quem é que faz propriamente o tratamento, quem é que está tratando os dados pessoais, e do encarregado. O encarregado é alguém que é destacado para ser uma ponte, um canal de comunicação entre aquela pessoa, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, as pessoas até chamam esse encarregado de dados de DPO, né? Enfim, DPO. Tem vários cursos de formação para quem quer trabalhar como encarregado de dados, na internet vocês encontram, e é alguém que vai ser destacado pelo controlador, pelo operador, para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade. Então, eu quero reclamar do tratamento dos meus dados pessoais em pessoa jurídica tal, vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem, vou me comunicar com quem? Com esse encarregado. Ele é essa ponte. Teve aqui um acidente, um vazamento de dados. É ele o responsável por se articular com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Várias pessoas jurídicas já designaram os seus encarregados de dados para que essas pessoas iniciem esse trabalho, porque a LGPD já está em vigor. Eu não sei como é aí nos trabalhos de vocês, mas na universidade, quando a LGPD entrou em vigor, a gente já recebia ligação. Eu quero tirar uma nota minha do sistema, porque eu não quero que esse dado fique lá, não quero que esse meu dado pessoal fique lá. E a gente, valha-me Deus, e agora? É para tirar a nota do sistema? Não é? Como é que isso vai funcionar? Então, entender essa dinâmica em cada pessoa jurídica, em cada órgão, não é simples. Por isso que envolve a necessidade da organização de uma equipe para pensar as dinâmicas específicas do lugar, para propor atuações específicas, a identificação desses sujeitos, enfim, é algo relativamente complexo, mas factível. Dá para fazer. E deve ser feito, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como o governo federal,
emitiu um documento muito bacana sobre essas definições desses agentes de tratamento e do DPO. E por que foi muito bacana? Porque quando saiu o LGPD, algumas pessoas jurídicas se desesperaram para saber logo quem ia ser o encarregado, quem ia ser o responsável pelas decisões, quem ia ser o DPO, enfim. E o fato é que algumas das nomeações feitas não eram compatíveis com as intenções da legislação. Então, a autoridade fez um guia para explicar direitinho, olha, se você é um profissional liberal, trabalha sozinho lá no seu consultório, você vai ser enquadrado nessa função. Mas se você já está trabalhando como médico de um hospital público, essa função já é exercida por não sei quem. Então, é um guia muito didático, que vai catalogando em vários exemplos mega didáticos quem é o quê, e que é útil, pelo menos na minha interpretação, para o poder público. Porque ele diz, por exemplo, olha, no caso do poder público é diferente da iniciativa privada, porque o controlador, quem é responsável por decidir sobre o tratamento de dados, é a pessoa jurídica de direito público que tem a personalidade jurídica. Agora, lógico, como a administração vive uma lógica de desconcentração, ela desconcentra ações específicas, né, de decidir para outros órgãos que não têm personalidade jurídica, mas que vão executar. Só que o verdadeiro controlador vai ser a pessoa jurídica de direito público. Então, é muito interessante ver essa explicação didática da autoridade antes de resolver designar alguém para fazer alguma coisa, para que não se incida em erro, né, para que se economize tempo, digamos assim. E aí, além dessas coisas que eu disse, né, montar um comitê para pensar sobre os procedimentos, para mapear, cuidar de identificar nas operações ali vividas quem é controlador, quem é operador, quem é DPO, o que mais é que a gente deve fazer assim em concreto, professora, o que deve ser feito. É muito importante que cada órgão e pessoa jurídica identifique os dados que trata. Faça tipo um mapeamento. Quais são os dados que a gente trata aqui? E que tipo de tratamento a gente faz? A gente só coleta e armazena? A gente classifica? A gente compartilha com outros órgãos e pessoas jurídicas? Como? Quem é que tem acesso a esses bancos de dados? Será que os estagiários têm acesso a bancos de dados que são repletos de dados sensíveis? Eles assinam um termo de confidencialidade? Estão entendendo? Como é que são os contratos de estágio aqui? E os contratos que a gente tem que não são de estágio, os outros contratos que envolvem compartilhamento de informações, será que eles falam sobre segurança da informação, sobre esse compartilhamento? Será que a gente tem noção dos dados que a gente coleta? Para que a gente coleta? Aquela questão de necessidade, finalidade. E eu acho importantíssimo refletir e agir, né? Buscando estruturar um sistema de segurança da informação. Por que eu digo isso? Nós vivemos no Brasil, recentemente, casos de mega vazamentos de dados. Pobre da LGPD. Foi assim, ela entrou em vigor, eu tive na mesma semana, sei lá, não vou me lembrar com quanto tempo depois, mas vieram inúmeras notícias de vazamentos trágicos. Era tipo assim, todos os brasileiros vivos e os mortos, porque vazaram dados além do número de brasileiros vivos, né, de pessoas falecidas, tiveram seus dados vazados. E aí, LGPD, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Né? A bichinha começou a entrar em vigor e já se viu com um dilema desse diante dela. Então, é como se a gente tivesse colocado um pouquinho nas nossas dinâmicas a carroça na frente dos bois. Em que sentido? Virtualizamos a vida do poder público, digitalizamos as coisas, mas sem pensar tanto na proteção desses sistemas virtuais. Ou talvez pensando sem cogitar as diversas possibilidades de invasão e de vazamento. Teve site de Tribunal Superior sendo hackeado, é muito grave isso, né? Uma coisa, meu Deus do céu. Então, pensar sobre segurança da informação, e não só pensar, mas agir para que essa segurança da informação exista, para que os dados não sejam vazados, é importantíssimo. Elaborar uma política interna de privacidade e proteção de dados e todos os documentos ligados a essa política, é importantíssimo. Então, você junta um grupo para pensar a lógica de funcionamento daquele lugar, para ver como é que os dados transitam ali, o que é feito, como é que ele é armazenado, quem tem acesso ao quê, enfim. E, a partir daí, elaborar a política interna de respeito à proteção de dados e de privacidade e os outros documentos que são ligados a ela. Tipo, o Estado não precisa, em regra, pedir consentimento. Mas, em algumas situações, pode ser interessante pedir consentimento, né? Tipo, não custa nada pecar pelo excesso.
Capacitar toda a equipe é também uma atuação importantíssima. E, repetindo o que já foi dito, é necessário educar toda a equipe para a cidadania digital e para a cultura de proteção de dados pessoais. Porque só assim a LGPD vai pegar, vai colar. É preciso realmente que a gente fale sobre educação para a cidadania digital. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já existe, já foi criada. Ela tem muitas competências, ela regulamenta a LGPD, ela cuida de estabelecer diretrizes políticas. Se você tem dúvidas sobre a LGPD, você pode buscar dialogar com a Autoridade Nacional, pode e deve, né, buscar dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já existe um site que eu acho bem didático, o layout, tipo intuitivo, assim, para que você conheça a autoridade, dialogue com ela. Então, vou fazer aqui minha política de privacidade, estou com algumas dúvidas. Formule uma consulta formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que você obtenha uma resposta que lhe dê segurança jurídica nas escolhas a serem feitas. E, caminhando aí para o final, até pelo avanço da hora, no âmbito do poder público, é preciso refletir com muito cuidado sobre essa dualidade, LGPD e Lei de Acesso à Informação, né? Muita gente acha que porque a LGPD entrou em vigor, acabou-se o direito do cidadão de ter acesso à informação. Não, 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 não. A Lei de Acesso à Informação, inclusive, no seu texto, fala de proteção de dados pessoais. E aí é muito bacana que cada órgão, que cada unidade administrativa, fazendo esse processo de olhar para si, né, do seu autoconhecimento procedimental, que articule esse ponto de equilíbrio entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Inclusive, quando for capacitar a equipe específica daquela unidade, que atente para isso. É porque cada salinha, cada repartição da administração é um mundo, né? No que diz respeito ao modo como lida com os pessoais. Eu fico sempre pensando assim na universidade, que é muito grande, cada unidade trata dos dados pessoais de uma forma, então o tipo de dado que está ali, o tipo de coisa que se pede com base na Lei de Acesso à Informação, a questão da LGPD é muito específico, por isso que esse mapeamento, esse autoconhecimento daquela unidade deve ser feito com muito cuidado e a capacitação dessa equipe. Olha, Lei de Acesso à Informação continua vigente, pelo amor de Deus. Se a pessoa liga pedindo acesso à informação, está pautada na Lei de Acesso à Informação, isso não tem nada a ver com o que diz a proteção da LGPD. A LGPD vem para dar proteção com relação aos nossos dados pessoais, para que eles sejam utilizados para aquelas finalidades de coleta, de tratamento, e aí por isso que é importante fazer esse mapeamento, sabe por quê? A gente tem uma cultura de coletar dado demais. Coleta-se um monte de dados, às vezes, sem ter correlação com o que você vai fazer. É como eu disse, você vai comprar um pão na padaria, querem pedir não sei quantos dados seus, para quê? O que é que isso tem a ver com a compra do pão na padaria, né? Qual é a relação de necessidade de você pedir esse meu dado para que eu possa finalizar essa compra do pão? Então, a administração não é uma padaria, mas ela tem que começar a pedir, peraí, por que danado nessa operação eu peço cidadão dados X, Y, Z, às vezes a gente vive essa super solicitação de dados pessoais. Então, acho que a LGPD traz um chamado para refletir, qual dado pessoal você está pedindo para fazer o quê, com que finalidade, como eles serão armazenados, e isso é uma coisa, e outra coisa é a Lei de Acesso à Informação. E aí, nos procedimentos internos, ver os pontos sensíveis que vão demandar uma reflexão maior e o equilíbrio entre uma e outra. Mas elas não se opõem, elas se complementam, como disse Patrícia aqui. E aí, Andréa me perguntou, eu não sei, acho que eu já vou responder, porque a pergunta está aqui para que eu não perca o time. No caso de uma ouvidoria, ela é qual agente de tratamento? O que é que vocês acham, minha gente? Me digam aí, com base no que foi dito aqui. Alguém quer dizer ou fica com vergonha? Ninguém quer dizer, todo mundo bem quietinho. Olha, a ouvidoria, ela não decide, ela não é a pessoa jurídica de direito público responsável pela decisão, e ela fica mais na lógica de alguém que faz o tratamento, né? Ela encaminha, ela leva, não é assim? A ouvidoria, ela é muito parecida com a função do DPO, eu pelo menos acho, porque ela ouve e transporta, né, a informação, mas ela não é um DPO, né? Ela está ali processando dados, levando dado para cá, levando dado para lá, dentro de um recorte específico, que é ser um canal de comunicação entre o cidadão e aquela unidade. Será que eu lhe ajudei, Andréa, nessa resposta? Depois me diga aí no chat, se você ainda estiver por aqui. E aí, agora é verdade, eu estou chegando no final, né? Todo mundo já deve estar cansado, quase hora do almoço, né? A LGPD vai pegar, me perguntam isso direto, se a LGPD vai pegar.
Gente, só o tempo para dizer. Eu acho que ela já está pegando, no nosso jeitinho, assim, brasileiro, ela já está pegando. Eu vejo muitas pessoas jurídicas preocupadas com a adequação à LGPD, tanto na iniciativa privada, porque tem aquele pavor das sanções, das multas, como também no poder público. Ela está pegando no ritmo brasileiro, meio devagar. Eu realmente, assim, no meu mundo ideal, eu gostaria que nos 2 anos de vacácio legis, que ela tivesse sido já objeto de muita análise e investigação e que as pessoas todas tivessem feito uso desse tempo para se adequar. Mas não foi assim que aconteceu. Então, eu acho que ela já está pegando, aos pouquinhos, mas está pegando. E para saber se ela vai atingir todo esse potencial de transformação numa cultura de dados, só o tempo para dizer. E a ANPD? Eu acho que o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é importantíssimo. Até aqui, quem assumiu o protagonismo com relação à LGPD foi mais o Judiciário e o Ministério Público. Por quê? Porque não existia a ANPD. Ela foi criada dia desses. Aí foi criada, ainda demorou para ter a nomeação das pessoas. Então, tudo isso demanda tempo, né? E eu acredito que, com o tempo, esse protagonismo vai ser assumido por ela, porque a legislação dá a ela muitas competências. E ela vai ser agente fundamental no sentido de fazer com que a LGPD pegue ou não pegue. E aí, aqui eu trago uma notícia do Jota que até me surpreendeu positivamente. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem foram esses entrevistados? Porque nessa notícia do Jota, dizem que 6 em cada 10 brasileiros têm uma vaga ideia do que é a LGPD. Eu achei bom, 6 em cada 10 têm uma ideia, eu fiquei otimista com esse resultado, porque eu imaginava que fosse menos gente. Então, as pessoas, pelo menos, né, estão ouvindo falar um pouquinho sobre LGPD. Eu ainda acho que isso tem um recorte socioeconômico muito específico, não é a população como um todo que compreende o que é LGPD. Eu acho que a gente tem um caminho gigantesco para construir uma ideia de cidadania digital, por isso que é importante que a gente caminhe logo esse caminho, que a gente comece a caminhar esse caminho. Aqui eu trago uma notícia, porque eu fiz uma apresentação como essa para o Tribunal de Contas, e lá fui eu estudar a adequação à LGPD pelos tribunais de contas. E aí eu descobri dados, né, mostrando que os tribunais de contas, no caso do Brasil, estão super legais, assim, com relação às iniciativas adotadas para adequação à LGPD. Realmente está bem ruim de ler, fica muito pequeno, né, para vocês. Não sei se tem como aumentar. Não sei se vocês veem assim na tela cheia. Enfim, mas os números são, assim, animadores. 83% dos tribunais de contas brasileiros iniciaram sua adequação. 54% já tem programa de capacitação continuada ou esporádica. E aqui eu queria até fazer uma observação, porque é o meu momento de meio que dar um carão. Eu acho bacana que existe esse momento aqui pontual de uma fala que vai chamar a atenção do coletivo para a LGPD, dizendo, se não fez nada, agora corra e faça. Mas é necessário uma formação continuada. Todos nós, inclusive eu, estamos aprendendo a compreender a LGPD no cenário brasileiro. Ela começou agora. Né? A gente não sabe até onde ela vai chegar. E para o direito, uma coisa é texto, outra é norma. Norma é o resultado do trabalho do intérprete. E às vezes a pessoa que é leiga diz, meu Deus, como é que pode estar escritinho um negócio aqui na lei e a interpretação foi outra? É porque uma coisa é texto, outra é norma. Então, até onde a LGPD vai chegar, só o tempo para dizer. E isso é algo que é muito marcado pela atuação do judiciário e da administração pública, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vai levar um tempo para a gente entender, estamos aprendendo, por isso que é importante correr para se adequar a ela, correr com calma, se é que existe isso, né? Porque também não pode ser um negócio afobado, mas agir para se adequar à LGPD, e uma formação como essa não deve ser pontual. É muito importante pensar, a partir da realidade de cada unidade, sobre as formações contínuas. Como é que isso vai ser feito no tempo? Cada coisinha nova que essa autoridade publicar vai mexer no dia a dia. Vixe, a gente tinha pensado que isso que a gente estava fazendo era suficiente. Vejam, a autoridade publicou a normativa, vamos precisar adequar esse novo item a essa normativa. É assim que é com tantos outros temas, né? Licitação, processo administrativo, vai ser assim também com relação à LGPD. É tanta da pergunta no chat, eu vou... Enfim, é isso. Essa foi a minha apresentação. A ideia realmente é de chamar a atenção para o início de uma atuação interna ao redor da LGPD. Cada pessoa jurídica na administração tem uma dinâmica própria, uma forma de funcionar, as suas unidades sem personalidade jurídica, né? Os órgãos igualmente. E é um trabalho coletivo e interdisciplinar, esse de adequação à LGPD. Agradeço pela atenção, espero ter sido clara nas explicações, é um tema bem complexo
E eu espero ter plantado a sementinha aí da importância de agir para se adequar à LGPD. Nós que agradecemos, doutora Maria. Sua explanação foi maravilhosa, como era de se esperar, e já foi respondendo alguns questionamentos que conseguiu ver, né? A gente tem mais alguns que as meninas passaram aqui. Se tiver um tempinho aí, uns 10 minutos, dá para fazer, são poucos. Tem uma aqui de Antônia Célia, que ela pergunta: o que temos em comum aqui no Centro de Reabilitação Infantil e Adulto é a solicitação de cópias de documentos, de prontuários, assim como a lista de pacientes que necessitam de algum OPM. E aí ela fala: isso me preocupa muito. Até onde podemos e para quem podemos autorizar o acesso desses dados? Ela quer saber o que fazer, eu acho que até você já falou, mas ela quer esse ponto. Como? Eu acho que eu não vou ficar desligando o microfone, não, porque sempre, né, vem essa mensagem quando liga e desliga. Como é o nome da pessoa que perguntou, só para eu... Antônia Célia. Então, Antônia, deixa eu ver se eu consegui captar tudo aí. Antônia trabalha no hospital, que aí tem no CRI. Ela trabalha no CRI, e aí ela diz que é comum solicitar prontuários. E aí que vem a lista com todos aqueles dados, né? Dados sensíveis, né? Certamente. Isso, os dados sensíveis. E aí ela está preocupada até onde e para quem ela pode autorizar esse acesso. Pois é, Antônia, é justamente disso que se trata a LGPD. Se você pensa em dados ligados à saúde, esses dados são sensíveis. Não é que é proibido coletar, obviamente. Imagina, se chegou no hospital, não vão coletar seus dados, seu tipo sanguíneo, isso tudo é necessário para os procedimentos que são ligados à sua própria saúde. Mas como isso vai ser armazenado? Quem vai poder ter acesso e para quê? É justamente disso que trata a LGPD. Vocês vão ter que pensar na perspectiva dos documentos internos, de quem acessa, onde esses dados são armazenados. Você falou de Xerox, então já suponho que é um arquivo físico, né? Tem norma da ABNT sobre arquivo físico, como esses arquivos físicos devem ser armazenados. Então, viu como é complexo? Assim, é muito importante mapear hoje quem acessa, se o estagiário acessa, se qualquer pessoa acessa. Porque imagina, você pegar uma Xerox dessa e divulgar num lugar que possa prejudicar essa pessoa no futuro, né? Informação sobre saúde, às vezes, a depender do que seja, o caso específico, pode afetar a sua relação de emprego, pode afetar uma série de questões. Então, assim, eu não tenho como lhe dizer, com base na realidade do seu trabalho, quem deve acessar, porque eu sequer conheço quem está lá, como é esse arquivo físico, mas esse, sem sombra de dúvidas, é um ponto que deve ser trabalhado por vocês na política de proteção à privacidade interna. Sem sombra de dúvidas. Ok, temos uma de Silvana, que é aqui da ouvidoria, e aí ela pergunta quais cuidados deve observar diariamente. Eu acho que ela quer fazer referência à famosa mesa limpa, que, né, até bem pouco tempo atrás tinha a cultura que você deixava tudo ali pela mesa e às vezes ficam dados sensíveis, expostos. Né? A pessoa vai para o cafezinho, vai para casa. Acho que ela quer se referir a isso. Eu só não entendi a pergunta, deu uma cortadinha. Ela perguntou o quê? Se tem que deixar a mesa limpa? Quais cuidados ela deve observar diariamente? Eu acho que nas rotinas. Pronto, nas rotinas, vai depender do que ela faz, do tipo de dado que ela acessa. É muito complicado. Ela é da ouvidoria. Pronto, da ouvidoria. Então, vocês têm que ter cuidado com os arquivos. Né? Na ouvidoria, muitas vezes, a forma de comunicação vem anônima, não é isso? Se vier anônima, de certa forma, está tranquilo, porque aí você não tem como identificar a pessoa, né? Dado pessoal permite a identificação da pessoa. Mas se não for esse o caso, você tem que sempre ter cuidado de proteger o dado pessoal de quem teve contato com a ouvidoria. Então, cuidado com o arquivo, com o documento que é enviado, às vezes a pessoa vai fazer a representação, manda um documento. São esses os cuidados. Assim, agora, vejam só como é interessante. Para que você saiba, na sua sala de trabalho, tudo aquilo que é afetado no seu dia a dia a partir da LGPD, isso depende do mapeamento dos dados. Por isso que, para mim, é muito difícil dar uma resposta bem massa e exata a partir de uma pergunta que vem com base numa sala de trabalho que eu nunca nem entrei, não sei nem como é. Não sei nem como é que... Por exemplo, quer ver uma coisa básica que para todo mundo serve? Computador. Todo mundo trabalha com computador. Quantas pessoas acessam o mesmo computador? Quando vocês entram no computador, todo mundo tem acesso a todas as pastas e a todos os arquivos, independente de níveis de senha.
do estagiário a qualquer pessoa que ligue, você sai e deixa lá o seu computador aberto. É algo simples, que envolve a realidade de todo mundo que trabalha numa repartição e que eu posso dizer mesmo que eu não tenha entrado na sua sala. Mas, para dar uma resposta certeira, eu precisaria saber todos os dados pessoais que vocês lidam com eles no dia a dia. Como é que vocês lidam? Se é no virtual, se é no físico? Quem tem acesso ao quê? É por isso que esse processo de mapear os dados é um dos mais trabalhosos. Você vai fazer uma tabela imensa no Excel, com a lista mesmo dos dados que vocês coletam, por que coletam, para fazer o quê. E aí eu não consigo dar uma resposta exata. Vou meio aqui na generalidade, mas eu espero, de repente, tentar ajudar vocês a saber como proceder na realidade do lugar de vocês. E isso vai acontecer a partir das iniciativas do órgão central, né, disciplinando isso para todos os órgãos. Cada órgão, me corrija, vai fazer a sua adequação, né, isso baseado nas orientações gerais. Aí facilitaria a sua fala se já tivesse sido ocorrido isso. A próxima ainda é da Andréa Sá, que aí ela agradeceu, mas ela disse, fiquei só com uma dúvida, porque no caso da ouvidoria que ela é da ouvidoria de direitos humanos, do Executivo Estadual, né, da Juventude, dos Direitos Humanos e das Minorias, e ela diz, temos um banco de dados com armazenamento de informações, ela utiliza, né, o sistema da ouvidoria, que nós usamos a plataforma Fala BR. Nesse caso, ainda é da mesma forma que você explicou anteriormente, que lá tem acesso, né, os níveis de acesso, tudo protegido por senha. Então, se chegar alguém dividir o computador, não tem acesso a nada que vem do cidadão que está naquele ambiente virtual. Né? As ouvidorias, cada um da equipe tem a sua senha e o sistema avisa. Fulano está entrando, fulano está acessando o quê? Né? Então, aí ela perguntou, ainda assim ela ficou em dúvida. Né? Ainda assim, temos um banco de dados com armazenamento de informações. Nesse caso, ainda é da mesma forma que a senhora explicou? Vamos lá. Os níveis de acesso são excelentes, massa, não sei como é propriamente, mas só o fato de ter nível de acesso já é um avanço, de não ser qualquer pessoa que tem acesso a isso, porque se é uma ouvidoria de direitos humanos, suponho que muitos dados sensíveis, né? Violência doméstica, tortura no presídio, enfim. Então, níveis de acesso é interessante. Pensar nesse banco de dados, que banco de dados é esse? É fácil de vazar esses dados? Eles têm um sistema de cibersegurança interessante? Eles são conectados à internet ou não? É um sistema interno. Como é na ouvidoria do poder público, a LGPD se aplica da forma como se aplica ao Estado, a quem tem personalidade jurídica de direito público. Você não vai precisar de consentimento para armazenar esses dados. É possível fazer o intercâmbio desses dados para fins de criação de políticas públicas. A gente quer fazer uma política pública de proteção à mulher, vamos ver aqui os dados de violência doméstica para saber onde é que a gente coloca uma casa-abrigo, onde a gente coloca, sei lá, uma medida tal. Não tem problema. Agora, lógico, lembrando que a forma como você coleta os dados, que tipo de dados vocês estão coletando? Para que vocês estão coletando? Esse processo de autoconhecimento e de racionalização desse processo de coleta e tratamento de dados tem tudo a ver com a LGPD. Então, assim, vamos revisitar aqui, a partir da LGPD, tá massa, nosso banco de dados, ótimo. Estamos coletando de forma compatível com o que a LGPD diz, ótimo. Nosso sistema é seguro, que lindo. Temos níveis de acesso, está funcionando, pronto. Então, já fique em paz, porque já significa que está compatível com o que diz a LGPD. Nós temos aqui Marcele de Farias, que é uma colega aqui da Controladoria, e ela diz, na prática, quais exemplos poderiam ser citados com a chegada da LGPD? São muitas perguntas, viu, Maria? Tem programas de informática de proteção de dados que têm que ser aplicados nas instituições e empresas? O cidadão é criminalizado em acessar um dado confiável? A transferência de dados entre as instituições ficam limitadas? Limitadas à finalidade? Acho que eu quis dizer isso. Vamos lá. Se existe um programa único de informática a ser utilizado por todas as instituições ligado à LGPD, não.
mas eu preciso dizer que o mercado atende a essa demanda, né? Então, hoje a gente tem muitas empresas de consultoria, de tecnologia da informação e de cibersegurança oferecendo consultorias diversas só para essa perspectiva tecnológica, sabe? Sistemas de informação, e aí vão demonstrar quão seguro ele é ou não. O fato é que a gente agora tem que se preocupar com isso. A senha que você bota no seu e-mail, a periodicidade de troca dessa senha, tudo isso tem a ver com cibersegurança, sistema da informação. Não tem um único aplicativo, um único programa, mas existem várias empresas vendendo produtos diversos conforme as demandas de cada repartição, de cada instituição. Aí qual foi a outra? Foram as três perguntas. Ela pergunta várias coisas. Então, ela também quer saber se o cidadão é criminalizado em acessar um dado e copiar. Depende. Hoje a gente tem um crime que é de invasão de dispositivo. A depender do tipo de dado que a pessoa pega e da finalidade, é possível que ele incida lá naquele tipo penal. Mas a gente ainda não tem, assim, um monte de crime ligado à LGPD. Ainda não. Mas já existe projeto de lei. E ela também pergunta se a transferência de dados entre as instituições ficam limitadas. Acho que ela se refere à finalidade, né? No caso do poder público, das instituições que são pertencentes ao poder público, a possibilidade de compartilhar dados para fins de interesse público é a regra. A LGPD até diz assim, deve haver uma gestão compartilhada para que as instituições dialoguem e criem políticas e normativas melhores. Então, no caso do Estado, o compartilhamento não só é possível, como é recomendável. Agora, lógico, com segurança, desde que seja para aquela finalidade de interesse público. Eu não posso ter um banco de dados numa determinada repartição e alguém pegar e compartilhar com a imobiliária, para a imobiliária ficar ligando para o povo e oferecendo apartamento. Então, assim, as instituições públicas podem compartilhar entre si, sempre preservado o interesse público. É isso. Podem e devem compartilhar em si. Temos mais uma, acho que é a última, né? É a última. Carlos Sérgio. Transparência de informação. LGPD, como fica? Se abraçando e caminhando juntas. É aquilo que eu disse, né? Assim que chegou a LGPD, na administração, as pessoas automaticamente ligaram um freio, no sentido de achar que ninguém tinha mais direito de acesso à informação. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você não vai ligar, sei lá, para uma repartição, por exemplo, para o local de trabalho de Gisélia e dizer assim, eu quero o endereço de Gisélia. Eu quero o endereço de Gisélia, quero o telefone, quero isso por conta da lei de acesso à informação. Tem um limite, né? Do que você pede com base na lei de acesso à informação. Vocês concordam? Tem a ver com a marca do interesse público. Então, são zonas distintas de proteção, mas que se complementam. Elas não se excluem. Lógico que eu sei que no dia a dia, em alguns casos, existirão dúvidas. Nossa, será que eu posso passar essa informação? Ou isso é um caso ligado à LGPD que eu não devo divulgar? Aí você faz a consulta ao comitê que trabalha ali dentro da sua repartição com proteção de dados. Você vai fazer a consulta à política de privacidade. Entendeu? Mas, no geral, elas não conflitam, elas se complementam, porque são eixos temáticos com proteções diversas. É isso. São muitas dúvidas, né? Tem espaço, mais uma. Diga aí. Vamos lá. Tem aqui a do Dani Ferman, que é ouvidor do Detran, e ele pergunta, a lei, aí ele faz uma consideração. A lei existe, mas a tipificação dos crimes ainda carece de norma. Isso. E, por fim, Beiro, que é o colega de ouvidoria, e ele fala... Pedro, acho que é meu aluno no mestrado. Será que é ele, hein? Acho que é. Ele pergunta, professora, são as sanções que podem ser aplicadas em razão da LGPD. Tais sanções já são aplicadas ao servidor, mesmo que ainda não haja no órgão público, mesmo que não haja no órgão público, orientação interna sobre a questão? Então, vamos lá. Hoje, a LGPD apresenta um sistema de sanção administrativa. Não é crime. Ela pode é sanção administrativa. Então, você que desrespeitou a LGPD,
você pode ser punido com advertência, com multa, a multa pode chegar até a 50 milhões de reais, né? Enfim, suspensão das suas atividades, você pode ser proibido de tratar dados. Tudo isso é bem severo na perspectiva da iniciativa privada, que ganha dinheiro a partir do tratamento de dados. Qual é a grande questão com relação a essas sanções? Nós não temos ainda, agora, os tipos legais específicos. E aí eu não sei se para quem não é do direito faz sentido o que eu estou dizendo. Quando a gente vai punir alguém, tem que ter um verbo escrito, fazer tal coisa, né? Enfim, tem que ter um verbo, uma ação prevista como proibida e ter a sanção correspondente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem um cronograma de atuação e dentro desse cronograma, inclusive, a previsão de normatização dessas espécies de condutas ilícitas, dos verbos, dos tipos especificamente. Então, a gente precisa disso para poder haver uma punição efetiva administrativa com base na LGPD. Aí a gente está tratando da pessoa jurídica. Pedro, que já descobri aqui que é o aluno, oi Pedro, beijo, enfim, Pedro perguntou aqui se o servidor que faz um negócio errado pode ser responsabilizado. Pode, né, gente? Se a gente for olhar a normativa do servidor, se a gente for olhar a lei de improbidade administrativa, tudo isso aponta para a possibilidade de você sofrer responsabilizações a partir de um desrespeito à LGPD. Eu acredito que num futuro muito breve a gente vai ter os tipos administrativos, não só das pessoas jurídicas, mas para a responsabilização específica do servidor no que diz respeito à LGPD. Ou se ele for punido é com base na legislação que a gente já tem. E aí eu não sei se eu consegui explicar direito. Então vejam, um erro com relação à LGPD pode gerar responsabilização civil, que é o cidadão pedindo indenização, pode ensejar uma responsabilização penal a depender do fato se enquadrar num crime que já existe na legislação penal. Pode ensejar responsabilização administrativa, seja com relação aos tipos administrativos que serão criados ou com relação à normativa administrativa que nós já temos, uma improbidade administrativa, uma infração funcional do servidor. Imagina, eu como servidora vou de propósito e vendo o banco de dados para alguém que está aí na Dark Web. Virgem Maria, já dá para incidir. No meu caso, eu sou servidora pública federal, já dá para incidir na 8.112, eu estou desviando com certeza dos meus deveres funcionais, bem como em outros crimes que existem no Código Penal, ainda que a gente não tenha ainda o tipo específico lá sobre proteção de dados. Aí, para aplicação, será que eu já leio, hein? Olha aqui já. Doutora Mariana, Oi. Na fila tem Lenira. Lenira é gestora. Lenira, desculpe. Tá, Lenira, pode abrir o microfone. Ela não está conseguindo escrever. Bom dia, boa tarde já, professora Mariana e Gisélia, parabenizar a iniciativa da ouvidoria maravilhosa e a maravilhosa palestra que acabou de ser dada pela professora Mariana. Mariana, como Gisélia disse, eu sou servidora da Control e tem uma coisa uma dúvida que eu tenho desde o ano passado, né? A LGPD, ela por ser muito nova, ela deixa muitas dúvidas ainda na gente. E há pouco tempo, a gente passou por uma situação de muitas dúvidas quanto ao atendimento de reivindicações de ONGs, de ONGs internacionais, inclusive relacionadas à transparência dos dados COVID, né, relacionados a compras e serviços de dados COVID, né? Teve também uma lei que já nos dizia e nos obrigava a dar transparência a esses dados. Ocorre que uma ONG, as duas ONGs, a Transparência Internacional especificamente e também a OKBR, elas criaram um ranking em que ranqueava os estados com relação à transparência desses dados COVID, né? Tanto relacionados a dados epidemiológicos, mas também a compras e serviços. Entre esses itens cobrados, para que fosse dada transparência, estava a publicação na íntegra de contratos relacionados a essas compras e serviços, né? Ocorre que a gente percebeu que os contratos, eles constam dados pessoais, como CPF, Estado Civil, endereço, né? E, inicialmente, a gente evitou de dar publicidade à íntegra dos contratos, colocavam os números do contrato e tudo, mas não. Né? E deixamos de pontuar nesse ranking de transparência, né? E tudo mais. Uma opção seria tajar esses dados, mas aí
nem a gente, o volume era muito grande, o volume de registros, e a gente não tinha também pessoal para essa tarefa. E aí, professora, a gente percebeu que outros estados, ou a grande maioria dos estados, inclusive muito bem pontuados no ranking, eles faziam a publicação sem ressalvas, né? E quando a gente viu que praticamente tudo estava fazendo isso, a gente terminou também por publicar. Mas até hoje a gente tem preocupação e muitas dúvidas quanto a isso, né? O que é que a senhora pode nos dizer sobre isso? Olha, é um dilema, é um dilema. Eu, Mariana, não me agrada publicar o CPF das pessoas assim, de forma livre, endereço, né? Às vezes tem esse tipo de informação nos contratos, porque a gente sabe que quando certos dados caem em lugares indevidos, coitada daquela pessoa, haja cartão de crédito feito no nome dela de forma indevida, quando os dados caem na Dark Web, isso é muito complicado. Então, eu não acho que haja necessidade de colocar o CPF, por exemplo, da pessoa. Lembram? Necessidade, finalidade, enfim. Então, acho que seria bacana estabelecer um padrão de divulgação, sim, do conteúdo do contrato. Ave Maria, os contratos públicos precisam, né, ser divulgados, mas talvez sem a apresentação desse tipo de dado, a tarja preta. Agora, veja, é importante que exista uma padronização na forma de divulgação desse tipo de informação por parte do ente federado, no caso do Estado do Rio Grande do Norte. Então, esse é um típico exemplo de algo que vocês vão ter que pensar com relação à política de transparência, mas, ao mesmo tempo, de proteção dos dados pessoais. Pode ser que numa deliberação, no sentido de ponderar ônus e bônus, nossa, não temos, como você me disse aqui, né, Lenira, não temos pessoal para estar botando essa tarja preta nesse horror de informação. No olho do furacão da pandemia, vamos relativizar, vamos deixar esse CPF aparecer, supremacia do interesse público sobre privado, a gente quer pontuar bem no ranking da transparência. São escolhas, tá entendendo? Por isso que é muito importante mapear os dados, racionalizar os procedimentos e fazer aquilo que é possível. Eu acho um excesso tá divulgando os CPF. Certa vez, Lenira, uma aluna me disse que fez um processo seletivo para um estágio e na hora de divulgar o ranking da aprovação tinha o nome da pessoa, o telefone da pessoa e o e-mail. Já pensou? É demais. Precisa, tá entendendo? Precisa botar para o mundo ali o ranking. Então, assim, eu acho importante mapear isso e ver até onde vocês conseguem proteger esses dados pessoais. Eu não curto, assim, eu acharia um pouco chato meu CPF ali com o endereço e meu nome no contrato, né? Acharia um pouco excessivo, mas eu compreendo que, às vezes, com base na limitação da estrutura administrativa, não dá para fazer diferente. E aí, óbvio, é correr um pouquinho de risco, né? A gente ainda está muito no engatinhar desse processo, concorda? Desse processo de compreensão da LGPD. Como você disse, são muitas dúvidas. O sujeito competente para dar esse tipo de explicação é a ANPD. Ela quem vai dizer até onde a gente precisa pecar pelo excesso ou não, especialmente em se tratando de informação de interesse público. Ponderando pandemia, a estrutura administrativa que você me disse, seria talvez tolerável ter lá o CPF, mas eu não teria como lhe dizer que jamais a pessoa que teve esse CPF ali divulgado não questionaria, porque seria muito fácil questionar com base na necessidade e na finalidade, entendeu? Uma coisa é divulgar o contrato, outra é divulgar o dado pessoal de quem assinou. Falei que só, não foi? É maravilhoso, eu já tô tá cansada já. Gente, eu acho ótima a conversa, diga assim. Porque tem outra pergunta, mas a gente está querendo fechar o bloco com essa pergunta, né? Que é a de Cristiana Sandra Silva Costa. Ainda pode fazer mais uma, doutora Maria? Pode, não, tranquilo, minha gente, pode fazer. Vamos lá. Para a aplicação destas responsabilizações ao servidor, ela deve ser realizada pelo gestor através da sua corregedoria do órgão? Depende, como é o nome da pessoa? Cristiana Sandra. Cristiana Sandra, depende, Cristiana, porque assim, as sanções de competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados deverão ser aplicadas por ela. Se a gente pensa numa infração funcional administrativa comum, as instituições têm as suas estruturas internas para montar a comissão que vai investigar, o processo administrativo disciplinar, né? Você mencionou aí a corregedoria, não foi? Foi corregedoria? Foi, a corregedoria do órgão.
E aí vai depender da estrutura administrativa daquele ente especificamente. Pode ser corregedoria, mas pode ser de uma outra forma. Por exemplo, se a gente pensa na estrutura da universidade, é de outra forma que acontece a responsabilização administrativa. Então, mentalize aí o seu local de trabalho. Os processos administrativos disciplinares contra os servidores, eles tramitam, se desenvolvem e se concluem, se encerram onde? Então, se for uma infração funcional ligada à LGPD, agora, né, antes da gente ter novas normativas estabelecendo novos procedimentos, vai ser lá também que ela vai tramitar. Ok. E agora as considerações, né? Helenira fez uma que diz, pois é, concluindo, né, a sua fala, considerando aquilo que a senhora explanou. Pois é, e chegamos a mandar e-mail questionando a ONG sobre as exigências desses dados, mas não obtiveram resposta, não obteve resposta quanto a isso, né, da exposição desses dados pessoais e sensíveis. Lenira agradece também, muito obrigada, novamente, parabéns pela iniciativa, né, todo mundo amou essa sua explanação, não tem como, e nós também não tem. Cleide Batista colocou gratidão, Cristiana agradece, e assim como os demais. Gisélia, gente... eu posso só dar uma complementada para a Lenira? Por favor. Fiquei preocupada. Porque assim, Lenira, quando a gente lê a LGPD, a gente vê que se é para o cumprimento de obrigação legal, né, o consentimento não é necessário e aquele dado pode ser utilizado, pode ser tratado. Então, pode ser uma saída argumentativa para a publicação do contrato, divulgando o CPF, né? Acho que foi o CPF que você mencionou, o CPF e outros dados pessoais de quem assinou. Estou dando a saída argumentativa, mas eu, particularmente, ainda me incomodo, sabe? Assim, se fosse uma pergunta, qual a sua opinião pessoal? Ainda me incomoda. Eu acho que a gente tem que preservar ao máximo esses dados pessoais quando não existe a real necessidade deles serem divulgados por conta do que acontece, gente, quando eles caem no mundo aí do uso equivocado, né? Principalmente se são os dados cadastrais, quem tem os dados vazados tende a sofrer. É isso. Ok, aqui o pessoal agradecendo, né? E ela complementa, é uma coisa que também incomodou muito aqui. Muito a nós aqui, né? A transparência. Paula Fracinetti agradece a todo mundo. Doutora Mariana, para finalizar, nós agradecemos, foi uma manhã incrível. Muito feliz de ter, mais uma vez, da senhora ter aceitado e ter vindo. E a gente teve alguns problemas iniciais, né? Agendou de ambiente virtual, começou na sala, terminou em outra, deu certo. A gente só teve uns probleminhas, gente, estão me perguntando, e aí a disponibilização, que a gente não sabe se vai conseguir disponibilizar. Então, eu queria te pedir, se possível, que essa apresentação em PDF, se a gente pode enviar por e-mail para o pessoal. Né, pode, porque já está até no seu WhatsApp, né, Gisélia? Então, pode mandar. Okay. Tranquilo. Então, e nós agradecemos mais uma vez e damos por encerrada esse momento. Eu que agradeço. Tarde. Muito obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Boa tarde. Tchau, gente. Olá, Gisélia. Um beijo, viu? Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo, tchau.